Todo mundo sabe que a infância é uma fase para a criança que é marcada por diversos acontecimentos e que esses acontecimentos são levados para a vida toda. Mas, infelizmente, um drama vivido nessa fase é a violência. Eu converso agora com o médico e palestrante Ayrton Margarido, que vai contar um pouquinho agora quais são os tipos de agressões. Bom, nós temos alguns tipos mais prevalentes de agressão, né? Ou seja, nós temos as formas físicas, psicológicas, sexuais e, dando uma refinada até mais, podemos até elencar, por exemplo, uma violência intrauterina, que é aquela violência que as crianças já sofrem no ventre materno. Não são só homens que agridem, geralmente a mulher também está dentro desse quadro. Sim. Vou te dar uma estatística aqui. Em torno de 100%, 50% são vitimizações feitas por pais, pai, mãe ou quem detém o poder da criança. Dentro desses 50%, quase beirando os 60%, você tem a grande maioria das violências físicas praticadas pelas mães. Você tem em torno de 30% praticado por pessoas que têm um vínculo de parentesco com a família. Entenda esse vínculo não só um vínculo de consanguinidade, ou seja, tio, tia, avó, mas de pessoas que têm livre acesso a esses lares, e vamos deixar uma pequena fatia, 20%, por outras pessoas em trajeto de escola ou qualquer outro vivenciamento da criança fora do âmbito familiar. Como que costuma ser o perfil de um agressor? Olha, Thalita, o perfil desse agressor, é importante dizer que o diagnóstico da violência não é fácil. Por quê? O próprio perfil, né, as nuances de como se apresenta a violência, fazem com que eles se apresentem de várias formas. Só para você ter um exemplo, pode-se passar por uma pessoa muito respeitosa, muito comedida perante a comunidade, ou seja, aquela pessoa que passa, que conversa, ou que se coloca de uma maneira bem educada perante a comunidade, tido como uma pessoa séria, de princípios rigorosos com a família, até uma pessoa que é um monstro, já é visto na comunidade como um monstro. Por quê? A relação de poder é algo muito forte no que diz respeito ao perfil. A pessoa que pratica violência, ela sempre está em relação de poder a outra. Então, se uma pessoa tida como calma, respeitosa na comunidade, quando entra no seu lar, ela se transforma devido à sua relação de poder, que dirá uma pessoa que já é um monstro na comunidade. O contrário não é verdadeiro. A hora que ela entra, ela se transforma num anjo. Não. Se na comunidade ela já tem um comportamento agressivo, que dirá em casa. Como é que um pai ou uma mãe pode identificar no filho alguns sinais de que esse está sofrendo algum tipo de violência? Olha, os sinais são diversos. Os sinais vão desde uma introspecção, aquela criança que de uma hora para outra começa a apresentar uma aversão ao toque, ao contato físico, aquela criança que começa a ter um baixo rendimento escolar, aquela criança que começa a ter uma fala e gestos onde a sexualidade está muito aflorada, que foge do vivenciamento dela de mídia, ou seja, isso é influência da mídia. Não, mídia tem começo, meio e fim, a reprodução da criança. Eu me refiro a uma fala inapropriada, a um comportamento, a um contexto mais sexualizado da criança. Aquele que você fala, não é compatível isso com essa faixa de idade. E até uma regressão da criança no seu comportamento. É muito comum você observar crianças vitimizadas que ela tem um comportamento dentro do seu desenvolvimento neuropsicomotor e na frente dos pais a criança tem um retardo. Um retardo, digo, a criança não se apresenta da mesma forma como se ela se apresenta em suas práticas diárias, de rendimento, de fator cognitivo. Não digo em relação a respeito, de ficar quieta, ficar calada, é diferente. Algum tipo de tratamento diferenciado sobre o gênero na criança pode futuramente prejudicar ela ou ter alguma influência? É interessante sua pergunta, porque muitas vezes, sem querer, né, acabamos diferenciando
a questão do gênero na criança. Vou te dar um exemplo. Uma criança de 4, 5 anos do sexo feminino, em uma festinha de criança, ela está manipulando lá sua genitália, a fala que se tem no âmbito ali tira a mão daí, é sujo, é feio. Agora, se você pega um menino da mesma faixa etária manipulando a genitália, é interessante qual é a fala dos pais, ou do pai principalmente. Ah, mostra o documento aí. Então existe já toda uma questão da reserva, isso vai interferir o quê? Na reserva sexual da mulher. Por exemplo, sem querer, instintivamente, a mulher já é preparada desde criança para a maternidade. Vou te dar um exemplo. Quando uma mãe vê alguns brinquedos do menino espalhados pela casa, um carrinho, uma bola, que seja, um boneco, qual a fala da mãe? Garoto, tira isso daqui, né? Que bagunça, tal. Agora, quando a mãe vê a boneca da menina caída no chão, qual a fala da mãe? Vem aqui, pega o seu filhinho está no chão. Então, isso, intuitivamente, já está preparando aquela criança para se tornar mãe. Ou seja, desde criança ela já recebe informações que favoreçam a questão da maternidade. Esses são apenas exemplos de como uma fala inapropriada ou mal colocada, ou a cultura propriamente dita do gênero, pode interferir na vida futura das crianças. Obrigada, Ayrton Margarido, pelas suas palavras. Eu sou a Thalita e este foi o OCP Entrevista.